graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que noite maravilhosa, que presença manifesta do Senhor aqui nessa noite, né? Já poderia ter acabado aqui e ir embora, porque o derramar de Deus está sendo muito grande aqui. Mas já que vamos continuar, Deus tem mais para derramar no teu coração. Só peço uma coisa para você: esteja com seu coração aberto. Esteja com seu coração disposto. Esteja com o seu coração como um solo pronto, preparado para receber a semente que o Senhor vai liberar na tua vida, no teu coração, nas tuas emoções nessa noite. Amém? Queridos, para mim é um motivo de muita alegria. Pastor Hebe, pastor Edilane, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui de volta em Castanhal, reencontrar amigos, pastor Bervan, né, pastora Ingrid, outros amigos, e estar com meus pais. Está sendo maravilhoso isso. E já tem alguns anos que eu estou fora de Castanhal, são exatamente uns 12 anos. Primeiramente eu fui para Marabá. O Senhor me tirou daqui para cumprir os propósitos dele na minha vida. Alguns sonhos também que eu tinha no coração, Deus falou: não, eu não vou realizar aqui. Eu vou realizar em outros lugares. Digo: Senhor, mas não podia ser aqui? Não, Deus queria trabalhar muita coisa na minha vida, queria entregar coisas que talvez, se eu tivesse ficado aqui, não teria acontecido, eu não teria atingido a maturidade que eu tenho hoje, que eu tenho muito a amadurecer ainda, mas o Senhor me entregou chaves, me entregou tesouros que só foi possível pelas coisas que eu vivi. Então saí daqui, fui para Marabá, passei uns 2 anos, e o pastor Bervan até foi lá uma vez me visitar um outro amigo nosso. E o interessante é que nessa época foi bem aquela época que os aviões da TAM estavam caindo, igual chuva. Lembra? A gente ligava a reportagem lá, caiu um avião. Não, mas será que foi o que foi falado ontem? Não, já era outro. E ele havia ido de TAM para Marabá. O medo foi tão grande que ele cancelou a passagem dele e voltou de ônibus. Muito obrigado pela visita lá, se alegrou muito meu coração. Então, de Marabá, Deus me levou para Ceilândia, onde eu estou lá já há uns 10 anos. E interessante que ali Deus começou, em todos esses lugares, Deus foi trazendo coisas novas para mim. Eu tinha sonhos profissionais na minha vida e foi fora daqui que Deus realizou. Mas Deus me tirou daqui não foi principalmente para realizar meus sonhos, meus projetos, sobretudo para realizar os projetos dele na minha vida. Foi em Ceilândia que eu fui consagrado pastor. Foi em Ceilândia onde eu cheguei. Tem uns amigos meus de trabalho falaram que a minha bagagem de Marabá para Ceilândia foi de mototáxi. Minha transferência. Eu tinha uma moto bis, uma geladeira e uma rede. E uma bolsa. Era o que tinha. Lembro que o pastor Bervan chegou na minha casa em Marabá e eu convidei ele para sentar no chão. Sabe aquela coisa? Puxa a cadeira e senta no chão? Foi assim a nossa conversa lá. E foi um tempo muito precioso. Mas Deus foi ministrando, me dando oportunidades, abrindo as portas. E eu lembro que eu cheguei com o meu pastor lá na igreja que eu comecei a congregar, e eu falei: olha, pastor, eu já conquistei muita coisa na minha vida, né? Nessa época eu já tinha conseguido o emprego do meu sonho. Na área profissional eu estava bem resolvido, graças a Deus. Eu falei: só falta uma coisa, pastor. Ele falou: o quê? Só me falta casar. Vamos orar por isso. E ali Deus me deu uma esposa maravilhosa, pastora Deise, uma ministra de louvor, de excelência, que Deus derramou uma graça sobre a vida dela, que é uma coisa assim incrível. E os nossos ministérios se completam. Deus tirou um paraense, levou para o Maranhão, trouxe uma baiana, levou para o Maranhão, e temos uma filha maranhense, a Graziela, que semana que vem vai fazer 1 ano e 10 meses.
fofura, linda, 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 a minha cara. E até esses dias, antes de vir para cá, já para ir matando a saudade, nós brincamos muito na piscinazinha dela de plástico, lá eu me joguei lá com ela, foi algo maravilhoso. E como eu falei, foi lá em Açailândia que Deus me deu, que Deus realmente me chamou para o ministério. Na verdade, Ele já havia me chamado há muito tempo e a gente vai fugindo. Às vezes Deus tem um chamado para a gente. Isso é uma introdução que nós vamos entrar no nosso tema de hoje, gente. Mas a gente vai fugindo das coisas que Deus tem chamado a gente para fazer. E aqui em Castanhal, muita gente profetizou na minha vida: ó, tu vai ser um pastor. Vai ser um pastor. E eu deixando aquela coisa de lado. E aí Deus me leva para Marabá. E chega lá, o pastor que eu estou congregando, ele diz: vai ser um pastor. Eu vou te consagrar pastor aqui. Eu digo: ah, meu Deus do céu. A empresa tem que me transferir antes que isso aconteça. E aí a empresa me transferiu antes que eu fosse consagrado pastor. Mas quando eu cheguei a Açailândia, Deus me pegou. Eu digo: daqui tu não foge. E lá, o pastor me acompanhando e tudo. Então, não tinha mais para onde correr. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o meu coração. Querido, e como isso foi transformador na minha vida. Como entender o propósito de Deus para mim e para minha esposa foi algo como um refrigério no nosso coração. Porque imagina, você está longe de casa, longe dos seus parentes, longe dos seus amigos. Chega uma hora que bate a crise, eu quero voltar para casa, dá vontade de jogar tudo para o ar. Dizer: não, eu vou voltar para minha casa, vou voltar para minha cidade. Não sei o que tem aqui em Castanhal, que todo mundo que sai quer voltar. Eu, pelo menos, sou assim, já ouvi um monte de gente falando. E como é bom voltar para casa. Só que melhor ainda é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Deus não deixou voltar até hoje. Em Açailândia, Deus me amarrou ainda mais. Lá, me segurou. Porque eu saí do meu emprego, que era na iniciativa privada, e passei num concurso público do Estado. Passei num concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão e eu estou lá. Não posso sair do Estado. Posso rodar o Estado todinho. Eu digo: eu já sei, outra estratégia. Eu vou fazer um concurso para o Pará. Lá para Castanhal. E eu estava naquela época que você está assim, bombando no concurso. Já estava num bom pique, fazendo prova, aquela coisa. Abri o concurso para o Tribunal de Justiça do Pará. Tinha vaga para Castanhal. Analista, judiciário. Salário mais ou menos uns 10 mil reais. E pronto, eu com um salário desse eu não quero mais nada na vida. Em Castanhal, no quintal da minha casa, fiz o concurso. Queridos, fiquei classificado em 4º lugar nesse concurso. Deus não quer que eu saia de Açailândia. O concurso venceu e eu não fui chamado. Já abriu outro concurso agora, já vai ter um novo concurso do Tribunal de Justiça do Pará e eu não fui chamado. Eu digo: Deus, é o Senhor. Deus estava para colocar a burra de Balaão na minha frente e dizer: tu não vai. Mas depois que eu disse: eis-me aqui, Senhor, é aqui que é para ficar, nós vamos ficar. Queridos, coisas sobrenaturais começaram a acontecer na nossa vida, no nosso ministério. O nosso coração se acalmou. Aquela vontade de voltar continua, mas não é desesperador. As minhas emoções entraram nos eixos quando eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. E Deus tem feito maravilhas, coisas grandes. E quando eu fui consagrado pastor, o pastor que me consagrou, ele falou: olha, vai chegar um momento no ministério de vocês que vocês vão encontrar a identidade ministerial de vocês. Você vai encontrar para que você foi chamado. Por que você está sendo consagrado hoje? Hoje vai ter um turbilhão de ideias na tua cabeça, um monte de coisa, mas vai chegar um momento que Deus vai direcionar teu ministério. E um certo dia, Deus me deu essa direção.
estava tendo uma conferência de saúde emocional, igreja emocionalmente saudável, lá na nossa igreja, em Açailândia. Inclusive, era o pastor Willton que estava ministrando lá. E minha filha tinha acabado de nascer. Nasceu em fevereiro, ele foi em março. Eu até brinco que eu quebrei o resguardo para ir lá assistir uma tarde, um sábado à tarde, eu fui lá para assistir a conferência e foi um mover poderoso, sobrenatural de Deus. E eu sempre tive algo voltado para essa área. Eu não sei porquê, mas desde de criança, desde adolescente, eu analisava as pessoas, o comportamento. Por que a pessoa age desse jeito? Por que ela pensa dessa forma? E naquela tarde, eu já estava estudando psicanálise. O amor é tão grande para essa área comportamental que eu fui estudar psicanálise. Sou formado em administração, mas queimava aqui dentro essa área. Eu fui estudar, e no dia dessa conferência, eu estava na metade do curso, e eu peguei o carro, fui para casa, e eu perguntei, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ele falou, está vendo o que aconteceu ali? É aquilo que eu quero que você faça. Trabalha com as emoções das pessoas. Trabalha com a emoção do meu povo, da minha igreja. Trabalha com as emoções da cidade, mostra como eu posso transformar a saúde emocional dessas pessoas. Querido, aquilo queimou tão forte no meu coração, que eu saí orando, falando em línguas dentro do carro, eu estava fechado mesmo, saí na BR gritando, e foi transformador aquilo. E Deus, quando eu disse, eis-me aqui, é isso aqui, Senhor, que o Senhor quer? Então, se for isso, o Senhor vai fazer fluir. Queridos, nas madrugadas, Deus foi me dando palavras na área das emoções. Eu escrevi uma palestra chamada Dando Voz às Emoções. Essa palestra foi um negócio impactante. Eu ministrei em várias empresas, em várias igrejas, em associação de bairro lá de Açailândia. Deus começou, e as pessoas começaram a me chamar, eu comecei a virar referência na cidade. O pastor que ministra sobre saúde emocional. Então, vinha as igrejas, vinha as pessoas me chamando, e eu ia lá, e vou, né? Até hoje as pessoas me chamam para ministrar. Tem sido algo tão forte naquela cidade. E Deus me entregou um ministério chamado SOS Emoções. É um grupo de apoio e orientação na área de saúde emocional, que nós nos reunimos toda quarta-feira na igreja. É aberto para a cidade. E quantas pessoas têm chegado ali, têm sido transformadas pelo poder de Deus. E ali elas têm a liberdade de falar sobre suas emoções, sobre seus traumas, sobre seus medos, sem o medo, sem aquele estigma de serem taxadas como loucas. Mas ali nós abraçamos, tem uma equipe preparada para receber e abraçar aquelas pessoas. E quando elas veem que tem pessoas iguais a elas, ali passando pelos mesmos problemas, elas começam a falar. E a cura começa a vir nessas pessoas. Eu já perdi o número a quantidade de pessoas que eu já atendi. Pessoas que chegam e pasmem, queridos. 95% das pessoas que eu atendo são crentes. Eu comecei a entender porque Deus me chamou para isso. Então, são crentes que chegam lá, ansiosos, crentes dizendo que já pensaram em tirar a própria vida. E Deus tem me dado graça para tratar as emoções dessas pessoas. E eu louvo a Deus porque quando eu entendi isso, meu ministério passou a ter mais sentido. Eu comecei a caminhar nesse trilho e Deus tem feito maravilhas para a honra e glória do Senhor. E nessa de ministrar essas palestras, essas coisas, para a honra e glória do Senhor. No sábado agora vai ter uma grande festa lá da cidade, da sociedade, que vai premiar os melhores do ano nas empresas de várias categorias. Queridos, para a honra e glória do Senhor, eu fui eleito o palestrante do ano naquela cidade. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.
e foi cumprindo esse chamado. Foi ministrando palavras na área de saúde emocional, que a cidade está sendo tocada e o nome do Senhor está sendo glorificado através disso. E é sobre essa temática que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Pastor, nem sei como é que está o tempo aí, mas vamos lá que o Senhor tem muito para ministrar no teu coração, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos 142. Salmo 142, versículo 7. Amém? Diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Oremos. Santo Deus, Pai, eis aqui a tua palavra. Deus amado, eu peço que o Senhor me dê sabedoria. Deus amado, que o Senhor flua através daquilo que eu estiver falando, Senhor, que as minhas palavras sejam as palavras que estão no teu coração, para atingir o coração de cada pessoa aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra. Seja bem-vindo aqui nesse lugar. Que vidas aqui sejam impactadas, que vidas aqui sejam transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Que sejam palavras vindas do teu coração para o coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero me ater nessa primeira frase. Tira a minha alma do cárcere. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, eu trabalho numa vara criminal. Todos os dias eu vejo gente presa. Vejo gente que cometeu diversos crimes. E no início do meu trabalho como servidor público, eu ia junto com um juiz e uma promotora de justiça fazer inspeção no presídio lá de Açailândia. Nós íamos conversar com os presos. Nós íamos ver a estrutura da cadeia, como é que estava. E aqueles presos vinham algemados conversar lá com o juiz, com a promotora. E eu ficava auxiliando eles. E eu ficava olhando, meu Deus, que vida. Que vida que essas pessoas levam aqui dentro. Uma vida sofrida. Alguns deles, quando saem, às vezes eles têm que ficar comparecendo lá na Secretaria Judicial, como um dos requisitos para a liberdade provisória dele. Então, todo mês eles vão lá, assinam um papel e dizem, olha, eu estou aqui, eu não fugi. E quando eles chegam lá, eles falam, rapaz, aquele lugar que eu estava era um inferno. Eu nunca mais quero voltar para ali. E assim como esses homens, existem milhares. A população carcerária no mundo são mais de 10 milhões de pessoas que estão presas atrás das grades. Só que pior do que isso, existem bilhões de pessoas no mundo que estão presas na pior das prisões, na sua alma, na sua mente. Porque aqueles presos que estão atrás das grades, muitos ali um dia vão sair. Tem lugar que tem prisão perpétua. No Brasil não tem. Mas um dia eles vão sair de lá. Agora existem pessoas que estão presas dentro da sua mente, que se elas não se derem conta de que elas estão presas, elas nunca serão libertas. E vão viver uma vida travada. Não anda. As coisas não acontecem na vida da pessoa. E a direção que Deus deu para essa igreja para 2020 é ativados. Não é isso, pastor Heber? O ano da ativação. Ativação, quando eu penso assim, é como se eu fosse dar um exemplo, para mim, ao meu entender, fazendo uma análise, uma comparação com a saúde emocional, é como se fosse um carro sendo acelerado, eu estou ativando, mas se eu estiver preso na minha mente, preso nas minhas emoções, é como se eu tivesse com o freio de mão puxado. Aquele carro vai patinar ali, vai patinar, e ele não vai sair do lugar.
vai queimar pneu, vai gastar combustível e ele não sai do lugar. Então, além de ser ativado, você precisa estar liberto dos seus traumas, dos seus medos, daquilo que impede você de andar uma milha a mais. Aquilo que impede você, que quando você chega em janeiro, você diz, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Quando chega em março, você já se perdeu no programa ali, diz, não vai dar mais não. Ano que vem eu recomeço. E quantas vezes a pessoa já leu Gênesis? Gênesis, todo ano ela lê Gênesis. Quando chega no outro ano, eu não aguento mais ler Gênesis, eu vou começar a passar de Êxodo. Eu vou começar a leitura em Êxodo. Ela risca todo em Gênesis. Não aguento mais, porque ela lê todo ano. Mas não consegue passar de Êxodo, né, Levítico. Não passa. Às vezes a gente não entende o que é isso, mas são travas na sua vida. Assim como você às vezes não consegue ler a Bíblia toda, às vezes são projetos que morrem no meio do caminho. Param. Porque você não consegue dar andamento nas coisas. Existe algo aí dentro que precisa ser resolvido. E quando se trata de saúde emocional, queridos, às vezes você resolve com terapia. Às vezes você resolve com remédio. Mas sempre você vai resolver com o amor de Deus. Amém? Hoje foi falado aqui muito sobre amor. Teve uma canção que Deus entregou para o Joaquim, falando sobre amor. E eu estava aqui me deleitando na presença do Senhor e teve uma frase, eu não sei se é isso mesmo, se foi coisa da minha mente, mas tem uma frase que diz, no teu amor eu posso tudo. É isso? Lá no meio, alguma coisa assim. Não sei se foi um anjo que cantou no meu ouvido, mas eu ouvi. Tá? Né? No teu amor eu posso tudo. E nós vamos entender por que o amor de Deus tem que estar quando você vai fazer uma terapia, quando você vai tomar um remédio. O que acontece? E para nós entendermos isso, nós vamos andar aqui um pouco sobre a história de Gideão, sobre os cárceres de Gideão. Muita gente conhece a história de Gideão, mas, queridos, o interessante é que quando você entende o teu chamado, quando você tem uma identidade ministerial, até a forma de você ler a Bíblia é diferente. Eu leio a Bíblia, vou ler os personagens, eu fico analisando o comportamento deles. Então, será que esse aqui era depressivo? Esse aqui já tinha tentado se matar umas 3 vezes. Esse aqui... Então, eu lendo aqui, algumas coisas me saltaram aos olhos e eu quero compartilhar isso com você. Abra sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 6, de 11 até o 16. Amém? Vamos lá, para a gente ganhar tempo. Juízes, capítulo 6, de 11 até o 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Queridos, através dessa história de Gideão, aqui nós vamos falar de vários cárceres. Falar de saúde emocional é tentar entender um trauma,
É como você pegar um cadeado daquele de segredos, né? Tem vários números, você vai fazendo a combinação. Eu vou falar de vários cárceres aqui. Você vai vendo aquilo que você se identifica, se você se identifica com alguma coisa, e você vai ajustando o teu cadeado. E se você estiver preso em alguma coisa, você vai ser liberto nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Queridos, o contexto aqui que Gideão estava vivendo, era um contexto de um povo que estava vivendo as consequências de um pecado. Depois da morte de Josué, Deus levantou vários juízes para conduzir o povo, para libertá-los da invasão de outros povos. E Deus levantava um juiz, e aí direcionava aquele povo e os libertava se tivessem, quando eles estavam subjugados. Só que sempre que um juiz se levantava e ele morria, aquele tempo, até Deus levantar um outro juiz, aquele povo caía na idolatria, caía na depravação sexual, na depravação social, política, moral, e eles esqueciam de tudo que Deus havia falado, até que Deus levantava um outro juiz, e aí as coisas se acalmavam mais, havia a libertação, tinha um tempo de paz, eles esqueciam do que Deus havia falado, e caía de novo. E aí Deus levantou Otiniel, Deus levantou o Eude, entre outros, inclusive uma mulher, Débora. Uma mulher foi levantada. Pensa na mulher arrochada, Débora. Já ouvi falar, pensa na pessoa bruta. Era Débora. Bruta para fazer as coisas de Deus, não tinha tempo ruim, não. Ela chegou com um cidadão e quando ela, se não me engano, Baraque é o nome dele. Chegou, olha, é o seguinte, o Senhor está dizendo que é para tu subir lá no Monte Tabor, pega 10.000 homens aqui e vai lá lutar. Aí o cidadão me chega assim, se tu não for, eu não vou, não. Como é que é? Eu só vou se tu for. Aí ela fala assim, olha, eu vou, mas a honra dessa conquista não vai ser dada a ti, porque o povo foi conquistado pela mão de uma mulher. Ele estava com tanto medo que eu acho que ele dizia assim, eu não quero nem saber de honra, eu quero é que tu vá comigo. Pode ficar com a honra, dá para quem quiser. Eu não quero é morrer, bora. Pega aqui na minha mão. Pensa numa mulher corajosa, foi para cima. E aqui a Bíblia não nos dá muitos detalhes desses outros juízes, mas ela dá detalhes do chamado de Gideão. Alguma coisa Deus tem para falar para a gente aqui. Amém? Então veja que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Se ele estava num lagar, um lugar onde era feito, era pisado lá as uvas para fazer vinho, fala que ele estava pisando também. As circunstâncias que estava é que ele estava num lagar, ele estava pisando ali ou prensando aquele trigo, e era num lugar distante, embaixo de uma árvore. Isso quer dizer que ele estava com medo, ele estava distante. Porque toda vez que eles produziam algo, os midianitas vinham e tomavam deles. Toda vez que produziam, os midianitas de lá destruíam, pegavam o boi, pegavam toda a produção, e ele falava, eu não aguento mais isso. Então, esse comportamento de estar malhando o trigo distante, em uma condição que não era normal, por trás dessa atitude havia algo chamado medo. E é esse um dos sentimentos maior, um dos principais sentimentos que o diabo usa para paralisar uma pessoa. Porque se ele põe medo na mente de uma pessoa, ela não sai do lugar. Ela não sai. Nós vamos ver que ele tinha medo aqui até de ser chega. E ele falava, mas o que é feito? Por que está acontecendo isso conosco? O anjo do Senhor chega com ele, mas o que é feito das palavras que foram ditas?
pelos nossos pais, que Deus os tirou do Egito, e agora a gente está vivendo essa situação, queridos, assim como o Gideão estava vivendo uma situação que ele não sabia por que ele estava travado. Existem muitas pessoas que estão travadas nos seus ministérios, no seu trabalho, estão travadas na sua família, em tudo que ele põe a mão para fazer, a coisa não anda. Esse é o perigo. O pior do que estar preso é não saber por que está preso. Aqueles presos que estão lá atrás das grades, eles têm uma sentença. Está dizendo lá, olha, foi preso por isso, por roubo majorado, homicídio qualificado, tal. Tem uma sentença, está lá, está dizendo, ó, tu está preso por causa disso, tu vai cumprir uma pena por causa disso. Mas Gideão não sabia. Não sei como é que estava a teologia dele naqueles tempos, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo era a consequência de um pecado. E é preciso saber qual é a raiz dos problemas para que elas sejam resolvidas. Porque por muito tempo, queridos, quando se falava em ansiedade, quando se falava em depressão, nós no meio, pelo menos eu cresci em um meio que era um negócio meio... Crente não vai em psicólogo, crente... Rapaz, o cara tá procurando psicólogo, tá doido. É demônio. Eu não sei quantos foram estigmatizados por causa disso. E hoje tem muitos crentes que estão sofrendo porque viveram a vida toda desse jeito. Não queriam assumir que estavam passando por algum problema e ficaram segurando. Quando explode, meu amigo, às vezes não tem mais jeito. Aí é ficar o resto da vida tomando remédio. Tá? Então, o que estava acontecendo? Aquele povo, o povo de Deus, que era para viver no meio de uma geração corrompida, inclusive é o texto, não é isso, pastor Heber? De Filipenses 2, 14 e 15, né, que fomos chamados para fazer a diferença em meio de uma geração corrompida. Eles estavam se unindo a eles na corrupção. Tem muita gente olhando para a gente, olhando para nós, os crentes. Tanto é que Hebreus 12, 1 e 2 fala, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, vamos deixar para trás todo o peso, todo embaraço, todo o peso do pecado. Tem muita gente que não está fluindo na sua vida, porque o pecado ainda é muito presente, é muito latente. Tem aquele pecado de estimação, pornografia, masturbação, mentira, fofoca, e tantos outros pecados que às vezes a pessoa não dá tanta importância, diz, não, isso aí. Mas isso acaba travando. O pecado é um dos cárceres que tem prendido as pessoas. Elas não conseguem ser livres, não conseguem ser libertas. E nós precisamos ser uma igreja curada, uma igreja sarada, para nós sararmos a cidade de Castanhal, amém? Deus está chamando uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja ativada, que sai do seu lugar e vai para fora dessas paredes aqui, como profetas do Senhor, vai lá e diz para essa cidade, lá para o drogado, e diz, ei, existe um Jesus que te ama, existe um Deus todo-poderoso que pode te salvar, existe um Deus todo-poderoso que pode te tirar dessa depressão, que pode tirar dessa ansiedade que você está vivendo. Pânico. Eu tenho sido procurado, queridos, por pessoas com pânico. Vocês não têm, não sei se você já esteve diante de uma pessoa com pânico. Se você conhece ou se você está passando por uma situação dessa, a pessoa não consegue fazer nada. Ela chora só de pensar que ela não vai conseguir. Não sai de casa, não sai no carro com medo de ser assaltado, de ter um acidente. Então, aquele povo estava vivendo um cárcere criado pelo pecado. E aí nós precisamos entender as situações que nós estamos passando. Será que é Deus que está me mostrando algum pecado, alguma coisa? Porque nem tudo, queridos,
Nem tudo é pecado, nem tudo é consequência de um pecado. Deus está querendo te ensinar alguma coisa através da situação que você está vivendo. Talvez como eu, você não está morando na sua cidade, você está longe, não está do jeito que você queria, mas você ainda não entendeu o propósito de Deus para a tua vida, e Deus está segurando para que você saiba qual é o propósito dele. É como Jó, lá em Jó 42, 5, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Existem situações difíceis que você está passando, que pode não ser consequência de pecado. Pode ser Deus dizendo: eu quero te ensinar mais alguma coisa. Com Jesus no barco também tem tempestade. Amém? Os discípulos estavam com Jesus lá e tinha uma tempestade. Jesus estava dormindo e eles vão lá desesperados: ei, Jesus, nós vamos afundar aqui. Jesus acorda, chama ele, homem de pequena fé, e diz para o mar e para o vento: cala-te. E aí o interessante, queridos, é que os discípulos falam depois dessa fala. Eles dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quando ele me faz essa pergunta, quem é esse? Ele está me dizendo que eles não conhecem Jesus na sua essência, apesar de estar andando com ele. Talvez Deus está te chamando para mais perto dele. A situação arrochou, a situação financeira está meio complicada, alguma coisa na tua família está desandando, Deus está te chamando, está dizendo: ei, acorda, acorda, chega mais perto de mim. Amém? E aí no versículo 14, olha só o que acontece, né? Juízes 6, 14. Depois de toda essa conversa, ele diz o que é feito de tudo isso. E aí Deus olha para ele e fala assim: olha, vai nessa tua força, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí olha só o que Deus faz, querido. Ele está chorando, se lamuriando aqui de coisa, e Deus fala: vai nessa tua força. Mas que força, Deus? Eu estou chorando aqui, eu estou me jogando aqui, dizendo que eu estou desesperado. O Senhor vai dizer que vai nessa tua força. Que força? Queridos, Deus vê além do que nós conseguimos ver. Amém? Deus vê além daquilo que você está enxergando aí com teus olhos naturais. Deus colocou algo dentro de você que você não tem a dimensão do que é o Espírito Santo vivendo dentro de você. Quando você conheceu a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de ti. E todos esses homens de Deus, Gideão, Bezalel, Aholiabe, Sansão e tantos outros homens que fizeram coisas extraordinárias, você pode ler na Bíblia que lá vai dizer: então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se apossou daquela pessoa, entrou naquela pessoa, então Deus derramou do seu Espírito naquela pessoa. E aí as coisas extraordinárias começaram a acontecer. Só que no momento que você encontra Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de ti. Mas existem alguns traumas, existem algumas cárceres que não estão deixando você romper. E é preciso você entender quais são esses traumas, o que foi que aconteceu. Talvez você seja um improvável aos olhos das pessoas. Para quem é aquele cara para pensar que ele vai fazer tudo isso? Quando eu comecei a ministrar palestra, gravar vídeos, botar na internet, eu confesso que eu fiquei assim: meu rapaz, o que o povo vai pensar de mim? Não vão me achar metido, alguma coisa? Diga: eu não quero nem saber o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Deus está mandando, eu vou fazer. Eu fiz uns vídeos feios, escuro, áudio ruim. Aí depois eu fui melhorando, né? Estava melhorando, a coisa foi ficando boa, aí o pessoal fala: rapaz, tu tá esticado, né? Botando uns vídeos lá, alguma coisa. Eu digo: meu amigo, Deus está mandando. Deixa eu fazer meus vídeos. Aos olhos de muitas pessoas eu era improvável. Eu não sou da cidade, eu não sou conhecido lá. E começa a mostrar, a fazer algumas coisas lá.
mas eu estava cumprindo o que Deus estava mandando. E eu fiz. Fui fazendo e está aí os resultados. Jesus também era um improvável aos olhos dos judeus. Não é verdade? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Não é esse aí, quando ele vai para Nazaré, ele volta para Nazaré e diz, mas esse aí não é o filho da Maria? Filho do José? Está falando todas essas coisas? É ele mesmo. E as pessoas não acreditavam. Talvez as pessoas estão dizendo isso para você. Rapaz, tu não é ninguém, quem é que tu está achando que tu é? E aí Gideão continua querendo convencer Deus de que Deus estava errado a respeito dele. Ele falou, olha, a minha família, Deus, a minha família é a menor de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Esse negócio de tamanho aí eu já fui muito bulinado, viu? Esse pastor bem aqui, como diz lá no Maranhão, esse pastor bem aqui, a gente tinha muito essa coisa de botar apelido no outro na adolescência. Então, era uma galerinha assim, não era uma galera, era uma gangue, gente. Entendeu? Porque quem sobreviveu aos bullying dessa época, não entra em depressão mais nunca na vida. Nunca, não existe. Já foi blindado, já passou pelo teste. Porque o apelido que a gente colocava em cada um, meu amigo, o caba saía chorando. E ele só esperava o momento dele se vingar. E a vingança era poderosa. Tá? Então era assim que se criava um crente raiz. Saudável emocionalmente. Se ele passou daquela época, meu, acabou. Pode vir o que é, pode vir crise financeira, pode acabar o Bolsonaro, acabou a carne do Brasil, acabou não sei o quê. Não tem nada não, ele vai comer ovo, vai fazer uma coisa. Né? Ele dá um jeito, é um cara criativo. O cara que foi tão criativo para bulinar o outro, ele vai ser criativo para substituir a carne por alguma coisa, vai comer soja, vai comer alguma coisa. Você está entendendo, querido? Era assim que se criava. Então, existem muitas pessoas presas hoje, né, nessas coisas, na imagem. E veja que ele fala duas coisas que estão relacionadas: família e a autoimagem. A minha família é a menor e eu sou o menor da minha casa. O reflexo daquilo que você viveu dentro da tua casa pode estar te travando ou pode estar te levando para frente, hoje na tua vida. Porque a família, queridos, o ambiente familiar, ele é um ambiente que pode abrir feridas profundas, como pode ser um ambiente que pode trazer curas verdadeiras. Amém? Quantas pessoas chegam, eu posso dizer que é 99,999%, pode botar dízima periódica aí na frente, de pessoas que chegam para eu atender, com traumas, com medo, com um monte de coisa, e elas têm problema na área de paternidade, de maternidade, as coisas aconteceram dentro de casa. É o pai que não abraçava o filho, a mãe que deixou a casa e largou os filhos lá sozinho, a mãe que tentou abortar a criança, o pai que tentou matar a criança. E essas pessoas que quase eram assassinadas estão ali na minha frente contando isso. Aconteceu dentro de casa. Quase toda semana eu pego processos que chegam lá na justiça de pais que abusaram da própria filha. Crianças de 9 anos, 10 anos. Tem criança que foi abusada, uma só criança de 9 anos foi abusada pelo padrasto, pelo tio e pelo pai. Você tem noção o que é isso na cabeça de uma criança? Você atender ali uma criança dessa? Como é que resolve um negócio desse? Aqueles que deveriam proteger, que deveriam amar, são aqueles que estão machucando, que estão matando. Então, dentro da família, queridos, é um ambiente muito forte, tanto para ferir,
quanto para curar. Por isso, abrace muito teu filho, beija teu filho, brinca com ele. Fala da importância dele. Ele tirou a nota vermelha numa prova, tirou 3 numa prova, na próxima avaliação ele tirou 6. Parabéns, filho, você subiu 3 pontos. Vamos ver onde é que precisa melhorar e vamos chegar até o final do ano. Você vai estar fera nessa matéria. Em detalhes, celebra as vitórias com teus filhos. Celebra a vitória com a tua esposa. Diz para ela, querida, quando nós casamos você não sabia cozinhar nem um ovo. Mas hoje você já faz um omelete delicioso. Essas palavras, queridos. Alguém já leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Se você não leu, você está intimado a ler esse livro. Pelo amor de Deus, leia. Deus, além da palavra dele, ele deu sabedoria, deu inteligência para homens entenderem as emoções e falar sobre elas dentro do casamento, dentro da família, dentro da empresa. Você vai entender como é que a outra pessoa se sente amada. Como é que você pode fortalecer as emoções do teu filho, da tua filha. E é preciso usar isso, queridos. É preciso sarar a tua família. Começa em você. Você, pai, você, mãe. Você, filho, afirmando o teu pai. Marido afirmando a mulher e vice-versa. É preciso ter essa noção. Porque o quanto de gente que chega dizendo que não consegue, que ela é improvável. Por outro lado, chega outro já com o ego inflado. Meu Deus, onde é que fura esse balão? Me dá uma lança, que eu não estou alcançando. Tão alto que está. É a gente que chega cheio de si, orgulhosa, prepotente, agressiva, com inveja. Eu nunca vi alguém dizer que é invejoso. Todo mundo quer dizer que todo mundo inveja ele, mas ele dizer que ele é invejoso, ninguém diz. E esse é um cárcere muito poderoso que trava também as pessoas, é inveja. Eu não tenho prazer na vitória do outro, eu não tenho prazer em ver o ministério do outro rompendo, eu não tenho prazer em ver o outro sendo promovido. Se você sente alguma dorzinha, alguma coisinha lá dentro, quando alguma coisa acontece com teu irmão de boa, desconfia, que isso pode ser inveja. Assim como aconteceu com José e seus irmãos, os irmãos de José em relação a ele. Tem gente que não aceita ser contrariado por causa da forma que foi criado. Tem criança que é criado como se fossem verdadeiros imperadores dentro de casa, eles que mandam. Chamado de reizinho, de príncipe, não sei o quê, mas quando ele chega lá fora, ninguém vai chamar ele de Vossa Majestade, não. Mas, ei, peão, pega isso aqui, carrega essa pedra aqui e põe ali, ó. Bora. Pega lá a marreta de desempenar vidro. Pega ali, vai enxugar aquele gelo ali para poder entregar para o cliente. Vamos tirar sarro dele. Vai acontecer esse monte de coisa. Quando ele se dá conta que a realidade lá fora não é igual da casa dele, aí começam as crises. Crises de relacionamento. Tem uma doença chamada tropofobia, que é o medo de mudanças. A pessoa não consegue, quando fala que vai mudar alguma coisa, vai tirar aquele hack do lugar. Não, pelo amor de Deus, deixa esse hack aí. Ele já está há 5 anos nesse lugar e não tem por que tirar. Mudanças vão ser precisas na tua vida. Amém? Vai chegar uma hora que Deus vai dizer, está na hora de mudar. Está na hora de mudar a forma de pensar, a forma de agir. Antes da nossa filha nascer, a nossa casa, pensa naquele coisa de casa de boneca. Tudo um lugarzinho, tudo bonitinho, aquela coisa, né? Aí os irmãos da igreja chegavam em casa e diziam, pastor, está faltando um menino nessa casa. Eu disse, por quê? Porque está muito arrumada. E foi dito e feito. A criança nasceu, meu amigo. Começou, foi hack para um lado. A mesa que estava aqui no meio foi lá para o canto da parede. Ela começou, já está andando, já está correndo. As coisas estão tudo dentro de guarda-roupa, tudo escondido. Mudou, acabou. Eu digo, meu Deus, cadê aquela casa arrumadinha? Mudou.
Graças a Deus. Né? Temos uma criança sadia dentro de casa correndo. Né? Graças a Deus que Deus deu saúde para ela, deu energia. Ela é sadia. Precisou mudar. Precisamos ajustar as nossas finanças. Chegou mais um habitante na família. Não, pastor. Fralda. Meu Deus. Esse Black Friday aí eu me fiz. Corri lá o que tinha de onde. Eu liguei para meus amigos, meu amigo, onde é que tem fralda em promoção, pelo amor de Deus, nesse Black Friday? Me diz aí. Ah, tem tal lugar. Eu corria para lá. Ah, já acabou. Uma mulher levou 20 pacotes de fralda lá, encheu o carro dela. Outra, fiquei sabendo que ela comprou R$700 de fralda. Meu Deus, quem é essa milionária? Egoísta. Não deixou uma fralda para mim. Então as coisas vão se ajustando, queridos. É preciso haver essas mudanças. Outra doença, alodoxafobia. Já ouviu falar nisso? Come com farinha em gotas, em quê? É o medo de lidar, a resistência de lidar com a opinião dos outros. Quando alguém fala alguma coisa, não, está errado. A minha ideia é que está certa. Eu já conheci uma pessoa assim, falando e tal, não sei o quê. Não, tá certo. Está falando esse monte de coisa, mas a ideia certa é a minha. Eu digo, tá bom. Vossa Majestade, o sabiá. Perfeccionismo. Outra prisão que as pessoas estão, perfeccionismo. Não confunda a pessoa querer as coisas com excelência, tudo muito bem feito, com perfeccionismo. Eu também conheço uma pessoa que sofre de perfeccionismo. Sofre mesmo, gente, de chorar. Se a coisa não sair do jeito que ele quer. Só chora. Mania de limpeza. Eita, Jesus. Eu vi gente se mexendo aí. Mania de limpeza. A pessoa põe uma luva branca aqui e sai. Meu Deus do céu. Limpe isso aqui agora, que eu já estou morrendo. Pega na mão do outro na rua, quando chega em casa, toma um banho de álcool. Já anda com álcool na bolsa, é verdade. Meu Deus do céu, vem lá viver, criatura. Então, cheio de coisas, cheio de detalhezinhos, que a pessoa está presa. Mas a palavra de Deus, querido, diz... Abra sua Bíblia em 1 João, nós já vamos terminar. Nosso tempo está bem avançado. Eita, estou ouvindo só o povo clamando aí. Fala, Deus. Deus está falando. Amém? Fala assim, queridos. 1 João capítulo 4. 18. 1 João 4, 18 em diante. Amém? Fala assim, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Amém? Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo, aquele que vive travado pelo medo, não é aperfeiçoado no amor. Não é aperfeiçoado em Deus, porque Gideão não tinha tido todas as experiências com Deus. Ele nem sabia que o anjo era realmente Deus. Porque ele pede lá, faz um monte de teste. A lã molha à noite, fica só a lã molhada. De manhã, só a terra molha e a lã fica seca. Ele fez, Senhor, se o Senhor não ficar com raiva, eu quero te pedir só mais uma coisa. Só para eu saber mesmo que eu já sei que é o Senhor. Mas só para não dizer que é coisa da minha cabeça, eu quero te pedir só mais um sinal. E aí vai. Porque não tem experiências com Deus, queridos. Quando você entender o tamanho do amor de Deus por você, você vai deixar todo o complexo de inferioridade. Se teu pai não te disse eu te amo, Deus está dizendo eu te amo.
se a tua mãe não te abraçou, se a tua mãe não te deu carinho, ainda que a mãe se esqueça do filho que mama, eu nunca esquecerei dele. Amém? Posso ouvir um amém, querido? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. É por isso que traumas, doenças emocionais, se trata com terapia, com remédio, sempre vai ter o amor verdadeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mandando o seu Filho lá na cruz. E a mensagem da cruz, querido, é uma mensagem de amor. É uma mensagem que superou o medo. Jesus chegou um momento que Ele não queria estar naquela cruz. Mas pela vontade de Deus, Ele disse, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Queridos, precisamos entender essa mensagem da cruz, ela é poderosa. Ali na cruz teve uma mensagem de renúncia. Renúncia do ego. Quando nós caminhamos, nós entendemos a mensagem da cruz. É uma mensagem de entrega, de perdão. Quantas pessoas estão presas porque não libera perdão? Está não sei quanto tempo aí, quantos anos sem falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, com o vizinho, com o amigo de trabalho. Queridos, existem pessoas adoecendo fisicamente porque não conseguem liberar perdão. São as doenças chamadas psicossomáticas, câncer, entre outras. Entenda a mensagem da cruz. Ela que vai ajudar você a vencer toda essa carência. É isso que vai você fazer, você baixar o freio de mão e correr em direção daquilo que Deus determinou para a tua vida. Ativados e livres. Quando você entender isso, o teu ministério vai fluir, queridos. Entenda, seja aperfeiçoado no amor de Deus. Pelo amor de Deus, entenda isso. Seja aperfeiçoado nele. Deus quer que você o conheça, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Seja livre da comparação. Os argumentos de Gideão foram montados em cima de comparação. A minha família é a menor. Eu sou o menor. Quando ele falar isso, ele está comparando. Não te compara com ninguém, queridos. Comparação está levando gente a suicídio. Quer um exemplo? Final do ano passado, filho de um grande homem de Deus dessa nação, Daniel Mastral, tirou a própria vida. Eu assisti o depoimento dele no YouTube, ele deu uma mensagem falando sobre o filho dele. E ele falava, meu filho se cobrava muito, porque ele não achava que ele seria capaz de chegar no nível que eu estou, eu e a mãe dele. A relevância que nós alcançamos na sociedade, ele achava que 15 anos, adolescente, sofria com comparação. Queridos, não se compare com ninguém. Quando você se compara com outras pessoas, você é injusto com você mesmo. Cada um tem sua história. Você não sabe o que há por trás de um carro novo. Tem um dicionário Aurélio para ele pagar de boleto. E ele não está dormindo. Se ele já não comia carne antes, agora que ele não come mesmo. Você está entendendo? Ame a você mesmo. Ame a Deus. Ame teu irmão. Foi por amor que ele morreu na cruz. Eu queria que você cante só esse trecho dessa música conosco. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Abre os teus lábios e canta, queridos. Até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Queria que você ficasse em pé. Vamos cantar mais uma vez, queridos. Sim, eu amo Oh, Deus, a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado pelo teu amor demonstrado lá na cruz. E assim mesmo como você está, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o cárcere que tem te prendido? É o cárcere do medo? O cárcere daquelas palavras que te feriram quando você era criança e até hoje você não consegue se libertar dela? Alguém abusou de você, mas o amor de Deus é maior do que esse abuso. O amor de Deus tira, o amor de Deus lança fora todo o medo. O amor de Deus lança fora o medo, aquilo que tem te travado. 2020 vai ser diferente de todos os anos da tua vida, em nome de Jesus. Estamos numa semana profética, e eu aqui como um profeta, um homem de Deus, eu declaro na tua vida libertação de todo trauma, de toda insegurança. Você não vai precisar mais tomar ansiolíticos, antidepressivos, remédios estabilizadores para aqueles que sofrem de transtorno bipolar, uma hora tão feliz, outra hora tão triste. Deus vai te dar uma constância. Deus vai te dar uma direção. O freio de mão vai ser liberado e você vai correr. Vai correr a alcançar lugares que você nunca alcançou. Mas é preciso identificar. Diga, eu queria que você nesse momento orasse e dissesse: Deus, o meu trauma é esse, o meu cárcere é esse. Livra-me, livra a minha alma do cárcere, como pediu o salmista. Quero que você ore em nome de Jesus nesse momento, enquanto o ministério de louvor ministra. Eu quero que você apresente diante de Deus, tenha coragem de expor para Ele. Em nome de Jesus, tenha coragem de dizer: mais perto aleluia. do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, Deus. e o medo quer me parar. Ele não vai parar mais em nome de Então me Jesus. tira o Tira, Deus, o medo com o teu amor, Pai. que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Não, você não vai mais dizer: manda Ele, porque eu não posso, Que me Deus. faz entender. Você vai dizer: eis-me aqui. Que a tempestade Existe é você, tempestade, mas Jesus está no barco da tua forte vida. é você, Ei, canta lá, bala, vento canta lá. forte é você, e Aleluia. o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Entenda Mas a vontade de Deus para a tua fechada vida. é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir Aleluia. mais perto do monte, Ei, mais canta lá, perto canta da lá. face, Deus vem trazendo me libertação espanto agora nessa com o noite, Pai. peso da tua Deus, glória. Aqueles que estavam presos, Mais Senhor, em traumas, perto
da estavam glória, presos no é mais medo, perto presos em da insegurança, morte. Senhor. O Deus, medo quer com me teu amor parar. agora, liberta, Então me Deus. tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Não é Moisés que vai, é você que vai subir. Me faz entender que a tempestade Aleluia. é você, chuva forte é você, Aleluia. vento forte é você, e o que me faz tremer Se as você quer vir aqui na frente, nós vamos ministrar sobre a tua porta vida. aberta é você, Uma atitude mas de a coragem, sai do teu fechada lugar. Sai do é teu lugar e vem nesse tudo lugar aqui. sobre você. Então me tira o medo. Todo espírito de covardia agora cai em nome de Faz Jesus. dizer, Moisés, Oh. suba em meu lugar. Ativa, Deus. Deus. Me faz entender Todo complexo caia por terra em que a nome de Jesus. tempestade é Deus, te trazendo você, enchendo de coragem, chuva forte é você, enchendo de intrepidez. vento forte é você, Oh, Deus. e o que me faz tremer as pernas. Aleluia. Porta aberta é Deus está trazendo cura você, nessa mas noite. a fechada Não é deixe nada te tudo travar aí no teu sobre lugar. você. Se é a liberdade Eu que você também vou quer, subir. Deus tem liberdade para tua Eu vida. vou subir o monte e muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar Toda lá palavra que ainda está ecoando até te encontrar. Eu vou entrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar.